Olha aí, meu amigo, a situação não tá nada bonita para o Lula. Essa é a verdade. É um misto de desespero e falta de coordenação completa, uma insanidade dentro do governo. A gente sabe muito bem que não há coesão no gabinete ministerial do Lula, na base aliada, nada disso. Não há um governo de verdade. Há um arremedo de governo que tem por único objetivo se manter, se sustentar, sobreviver até as eleições para tentar a todo custo fazendo o diabo se reeleger. Então, veja só, o vexame apontado até pela grande mídia, aqui o pessoal do Estadão apontou que o Lula está isolado e passando vergonha. Sim, a nova vergonha, o novo constrangimento da vez foi o abandono do PDT, um partido pequeno que esnobou o governo Lula. E, meu amigo, eu já tenho alertado para isso aqui, muita gente vai pular fora do governo Lula nessa reta final. Estamos aí mais ou menos um ano da campanha eleitoral, do início oficial da campanha eleitoral. Muita gente vai pular desse barco, muita gente vai esnobar o governo Lula para tentar se salvar, para tentar chegar viável para as eleições do ano que vem. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso ajuda muito com a manutenção aqui do meu canal, pode ter certeza disso. Pois bem, vamos olhar aqui a própria coluna de opinião do Estadão, que traz o título de A Solidão do Lula, pois é um governo isolado, isolado pela própria esquerda, inclusive. Então, o que aconteceu nesta semana, como um dos grandes desfechos até o momento da situação da fraude do INSS, foi, de fato, o desembarque do PDT do governo. Então, o partido estava ligado ao governo Lula por meio do Ministério da Previdência Social, através do senhor Carlos Lupe, e os caciques do partido já tinham mandado o recado. Se o Lula demitisse o Carlos Lupe, ou se o Carlos Lupe fosse saído do governo de alguma forma, o PDT desembarcaria. Isso de fato aconteceu. A situação do Carlos Lupe sempre foi insustentável. A partir do momento em que a fraude estourou, já era uma questão de tempo apenas para que ele rodasse do governo. Ainda assim, o PDT abandonou o governo Lula por causa disso, afirmou que estavam sendo desrespeitados por causa da demissão do Carlos Lupe de fato aqui, e enfim, o partido desembarcou, portanto, do governo Lula. Mas olha só a situação, o PDT é um partido pequeno se comparado aos grandes ali da Câmara, PL, o próprio PT, União, PSD, enfim. O PDT tem 17 deputados, é o nono partido na Câmara dos Deputados em quantidade de parlamentares. Então, é um partido que, em tese, não teria muito capital político para ficar negociando com o governo Lula e exigindo coisas, enfim. Ainda assim, esse partido desembarcou do governo Lula sem o menor problema, deram adeus para o Molusco nessa história. Isso aqui, de acordo com o pessoal do Estadão, e eu concordo, demonstra a solidão do Lula. De fato, o governo está bastante isolado. Olha só, eles pontuam que ter dificuldade para manter partidos do Centrão na base aliada é um desafio mesmo, porque o pessoal do Centrão não tem ideologia, não tem lealdade alguma, eles têm apenas interesse e, obviamente, vários partidos que compõem essa base ampliada do PT não têm um vínculo ideológico com o PT de fato, não concordam com as políticas do PT plenamente, estão ali apenas por conveniência, não por convicção. Isso já é um desafio, obviamente, e o Lula nunca foi bom nessa história. No passado, se ele conseguiu governar, foi comprando parlamentares, e agora o Lula não tem mais essa alternativa, está completamente enfraquecido no Congresso Nacional, conforme várias e sucessivas derrotas dele demonstraram. Porém, isso é uma coisa. Outra coisa pior é perder o apoio até de um partido do tamanho do PDT, que em tese depende, né? O que se espera é o seguinte: o PDT ajuda o PT para ganhar visibilidade junto ao governo, para se projetar nacionalmente. Mesmo assim, eles quiseram sair do círculo de amizades do Lula, para você ver como a situação tá feia pro Molusco. Inclusive,
O cara aqui, o líder do partido na Câmara, falou que a relação com o PT já estava ruim há muito tempo, a crise do INSS foi a gota d'água de fato aqui, enfim, né? É uma situação bastante ruim de fato. O PDT disse que a situação do Carlos Lupe foi um constrangimento, e aí, enfim. O que acontece hoje o governo Lula está completamente enfraquecido, não tem uma base sólida, uma base estável, pelo contrário. Ela é uma base classificada aqui por essa coluna de opinião do Estadão como heterogênea, frágil, indócil e hostil, com um governo que é impopular e que não tem uma pauta, não tem um plano de governo, não tem uma estratégia, não tem um caminho delineado a seguir. Muito pelo contrário, faz qualquer coisa. Um ministro diz A, o outro diz B e vira aquela salada completa. Um governo que não sabe aonde vai, que não dialoga internamente. Realmente é um desgoverno, na melhor definição do termo, na melhor concepção dessa palavra, né? E é uma situação aqui bastante ruim. O PT acumula muito poder dentro do governo Lula, o que acaba enfraquecendo esse tipo de negociata. Tem 12 dos 38 ministérios, inclusive todos os que funcionam ali no prédio do Palácio do Planalto, então são os ministros mais próximos do Lula de maneira geral. E, enfim, é claro que quando a gente fala desse tema, né, temos que colocar o papel do Centrão nessa história. O Centrão é muito chegado a crises. Então, quando tem uma crise acontecendo, eles já farejam isso no ar para dilapidar o que puderem do governo reinante. Então, é claro que muitos partidos estão partindo para a estratégia de pedir mais ministérios, pedir mais parte no governo Lula. Contudo, e eu já externalizei isso aqui antes, em vários vídeos do meu canal, inclusive, a tendência é que mais partidos desembarquem do governo. Alguns já estão ameaçando isso, inclusive. Alguns estão cobrando muito caro para ficar. Parece que o União Brasil quer a vice-presidência no ano que vem para permanecer junto com o governo Lula. Sendo que se perder também, não faz diferença nenhuma. Daqui a pouco eles se aliam ao próximo. Enfim, é um partido grande no fim das contas. Tem uma base parlamentar muito grande. Mas a tendência é que cada vez mais partidos desembarquem. Parlamentares dentro desses partidos já desembarcaram mesmo na prática, já se tocaram desse problema. Acontece que na medida em que o Lula vai se enfraquecendo na popularidade, no capital político, na governabilidade, menos gente quer ficar junto com o Lula porque ninguém é doido de naufragar nesse barco. Então muitos vão sim sair do governo, desembarcar de uma vez para evitar serem contaminados com toda essa queda na popularidade, queda na aprovação que o Lula tem sofrido nos últimos tempos. Ah, mas o PDT falou que ele é ideologicamente parecido com o PT, tá saindo do governo, mas vai se manter como sendo esquerda. Tudo bem, ninguém tá falando que um partido que desembarque do governo Lula vai virar de direita, vai votar com Bolsonaro, vai votar com o PL. Não, ninguém tá falando isso. Isso, na verdade, é um sintoma de um outro fator que pode estar surgindo, que seria aí sim a última pá de cal no governo Lula, que é a esquerda brasileira querendo se livrar do Lula. Essa fala do PDT dá a entender isso, inclusive a fala oficial, que é um partido que se assume como de esquerda, que quer permanecer como de esquerda, mas não quer estar vinculado ao Lula nem ao atual governo. Se isso acontecer, meu amigo, pode ser que a esquerda debande, não só o Centrão, esse pessoal mais fisiológico, a esquerda debande do PT, do Lula, enfraqueça ele de vez, e aí, meu amigo, o resto é história, a gente já imagina para onde que a coisa vai. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.